Herói é um personagem modelo que reúne em si os atributos para superar de forma excepcional um determinado problema de dimensão épica, ou, se quisermos... O herói é a semelhança de um bom samaritano, sabes? Aquele sujeito que se dá pelos seus. E para celebrar os heróis moçambicanos religiosamente, a 3 de fevereiro, enaltecemos os feitos dos antigos combatentes de luta armada. Tal é o caso de Eduardo Mondlane, que este ano soma 50 anos do seu desaparecimento físico. Eduardo Mondlane é uma figura incontornável, mesmo que sejam numa eternidade se reconhecer. Que foi o fundador da Frelimo. Ele foi o baluarte, né, da união dos três partidos. E penso que ele é que descobriu até que nós ficamos independentes. Foi um grande homem, foi um grande herói. Foi um herói nacional que todo mundo, todo moçambicano tira o chapéu. E hoje em dia estamos com liberdade, graças a Deus é ele. É de lisonjear o fato de ele ter lutado pela nossa liberdade. Moçambique se inspira dos ideais de Eduardo Mondlane. Mas Dionísio Baúl realça Mondlane pela sua sensibilidade humana. E nós podemos dizer que nós temos muitos heróis combatentes, porque eles deram a sua vida por nós. Mas o que nós comemoramos em Mondlane é este sujeito que de tanta sensibilidade humana ele deu-se aos seus. Para mim, acho que este é o heroísmo. Só lamenta o fato de ser uma figura silenciada pela política. Esta figura, ela é politizada e não mais academizada. É um acadêmico que mais mora na política e que a política silencia ele simplesmente como rótulo da política. O filósofo recorda um dos textos do livro Chitlango, Filho de Chefe, ao comparar o povo moçambicano com uma águia. Ele conta que a avó apanhou a águia no mato e levou para a capoeira. Mas quando nós colocamos a capoeira, olhamos a capoeira como um cárcere, como um lugar de expoliação, como um lugar de negação do próprio ser. A águia é um povo moçambicano que é pegado para o cárcere, para a capoeira. Paulina Chiziane, na sua coletânea de contos As Andorinhas, também aborda essa questão da águia. Aliás, o texto de Eduardo Mondlane não só inspirou a escritora para a sua produção literária, como também nos seus momentos mais difíceis. Acredita que quando eu me sinto muito para baixo, sobretudo naquela altura em que eu estava doente e cada um dizia o que queria. E eu olhava para os lados e eu dizia, eu não sou galinha, eu sou águia, eu nasci para a liberdade. A romancista entende que a história de Eduardo Mondlane faz jus ao termo querer é poder. Quantas vezes nós na vida não dizemos, eu hoje não sou nada porque não tive ninguém para fazer de mim alguma coisa. Então, a história de Eduardo Mondlane traz exatamente isto. No meio de tanta pobreza, ele lutou e venceu. Aquilo que se diz, querer é poder. Para além de Chitlango, Eduardo Mondlane escreveu o livro Lutar por Moçambique, uma obra crucial para o entendimento da história de luta de libertação nacional, mas que, infelizmente, de acordo com Carlton Cadeado, é pouco conhecida. Se você fizer uma pesquisa sobre isso, vai constatar que são poucas as pessoas que conhecem ou que leram Eduardo Mondlane. Mais do que o livro, para o acadêmico, toda a história de Mondlane é desconhecida. Gostaria de ver hoje a Fundação Eduardo Mondlane, a Associação Eduardo Mondlane, o Movimento Eduardo Mondlane, o Museu Eduardo Mondlane. Gostaria de ver muito mais vibração do ponto de vista de difusão da história de Eduardo Mondlane, né? Mas infelizmente não é isso que está a acontecer. Nós temos este ano Eduardo Mondlane, que foi colocado pelo chefe do Estado no ano passado, que era para assinalar os 50 anos da morte de Eduardo Mondlane, que é um facto que, se você for discutir e questionar para algumas pessoas, também é desconhecido, infelizmente, né? Mas não senti nesses anos, 2018 e 2019, a vibração que era de se esperar na hora de discutir Eduardo Mondlane. Quer-me parecer que foi lançado, mas depois não houve uma réplica que era para fazer o devido debate.
Encontramos cadeado na biblioteca do Arquivo Histórico de Moçambique, onde tem se aproximado sempre que pretende se atualizar sobre um determinado assunto que marca o passado. Há dados que são de tempos passados e que só consigo encontrar hoje com um nível de organização e bem registado aqui no Arquivo Histórico. E a história de Eduardo Mondlane também está lá patente, seja em livros, revistas e entrevistas radiofónicas. Agora, é preciso que a gente preste atenção que parte desta documentação ainda não está acessível à consulta porque ainda está sendo tratada neste caso. Portanto, para o chefe do Departamento de Arquivos e Coleções Especiais daquela instituição, é difícil quantificar o número de pessoas que procuram saber sobre a história de luta de libertação, mas estima que cerca de 500 pessoas visitam o local anualmente. O representante do Arquivo Histórico é da opinião que os jovens estudantes não visitam a biblioteca do arquivo, pois têm outras fontes de consulta. Mas as pessoas correm mais ainda, primeiro correm para as fontes orais, ou seja, vão fazer entrevistas. Para cadeado, o problema é mais grave ainda. Infelizmente, nós estamos numa sociedade agora em que existe muito pouca cultura de leitura. E as pessoas estão a viver um nível de consumismo de informação que não os leva a fazer pesquisas aturadas, nem de confrontação de dados. Sobretudo quando falamos de assuntos do passado, as pessoas baseiam-se mais no ouvir dizer, nos relatos do dia a dia, sem nenhuma base de sustentação, e isso faz com que as pessoas tenham uma certa preguiça de sentar e consultar e sustentar as suas pesquisas com materiais e dados conservados. Na narrativa do dia 3 de fevereiro, a Praça dos Heróis é incontornável, mas para algumas pessoas essa página não consta no livro da história, ainda que passeiem a olhar todos os dias aquele monumento. Não sei nada. Praça dos Heróis? Não faço ideia. Para Luís Sozinho, este desconhecimento deve-se à falta de consciencialização sobre a importância dos monumentos históricos. As novas gerações ou as pessoas que agora aproximam mais da cidade de Maputo, pouco entendem da importância e vitalidade da cidade da Praça dos Heróis em termos de respeito que se deve ter. Mas há aqueles cuja Praça dos Heróis nem tão pouco passa despercebida. É aqui onde são sepultados, são guardados os restos mortais daqueles que foram os combatentes da pátria. Local onde ficam depositados os restos mortais daquelas figuras históricas de um país, aquelas figuras marcantes, né? É um local histórico para aquilo que é o nosso país, uma vez que estão depositados os restos mortais de vários heróis. Ainda assim, há situações que mancham o local. Por exemplo, neste momento que vem muito canhão, vem muita mafura, e laranjas e bananas, então algumas vendedeiras, ao cair da tarde, vêm e se instalam nas proximidades, em especial ali quem entra pela praça, vindo da cidade, pela esta avenida Acordos de Lusaka. Os acidentes de viação bem vividos por este vendedor aqui instalado há mais de 15 anos também concorriam para o mau aspecto da já reabilitada praça, mas nos últimos dias o infortúnio reduziu. Há 7 anos atrás, era normal a partir das 4 horas os cães da zona gritando por quê? Ouvia-se em especial na rota no sentido sul-norte, pela Acordos de Lusaka. Então, quando se entrava ali, ele apanhava a pista a partir do semáforo da Joaquim Chissano, com seu álcool e tudo, e vinha ali se embater. Nélio Zimba é vizinho da Praça dos Heróis e, curiosamente, estudante finalista de História. Por conta disso, o jovem problematiza a heroicidade de Mondlane. Quando nós dissemos que Eduardo Mondlane desempenhou um papel importante naquilo que é a história de Moçambique, isto é, até um certo ponto, será que é pertinente olhar o Eduardo Mondlane como sendo acima do importante quando nós formos a ver a trajetória política depois de 1975? Outro símbolo de Eduardo Mondlane é a estátua. Situa-se na avenida com o mesmo nome, por sinal a maior do país. Trata-se de um lugar de veras frequentado, pois liga diferentes artérias da cidade e província de Maputo. Entretanto, o monumento grita por uma limpeza e, por que não, uma reabilitação. As pessoas já não estão a dar valor, porque andam a sujar, fazem muitas coisas que não é normal. Eles têm falta da organização, de organizar essa parte aqui. Às vezes está a ver o jardim, está mal feito.
Então, eles tá cheio de areia assim, eles podiam pôr esse recinto aqui ser um pouco bonito, né? Aqui não é higienizado, falta de saneamento do próprio meio. Essa estátua também poderia ser um pouco mais organizada, visto que os pavês e as relvas também já não têm uma boa vista. Eu penso que poderia merecer um pouco mais de atenção, não é? Como vê, a relva está um pouco grande, devia ser capinado todas as semanas, todos os dias. A preservação devia ser melhor, devia ser mantido bem o local, que era para preservar o nome que desde que foi um grande herói de Moçambique. Exemplo disso é que na lápide é um sofrimento identificar na íntegra o que está escrito. Ainda assim, o local é capaz de refrescar memórias. Sinto-me honrado por passar daqui, por ver o nosso grande pai. Sempre a estátua faz-me lembrar essas memórias. O bairro da Mafalala é um dos guardiões da história de luta de libertação nacional, sobretudo a Casa Caliano. Quando as urnas, como dizia nessa altura a população, as mamães da OMM, kutacha essa maurina, kutacha essa maurina e a Tanzânia. Quando fomos para o aeroporto, as urnas chegaram tarde. Acho que estávamos desde as 15 no aeroporto à espera que chegassem as urnas. Então, acho que vieram 23 e tal a serem desalfandegadas. Então, chegamos e nós, como já éramos do comitê de recepção, fomos lá, eu, Matias Mboa, Ângelo Xixava, outros companheiros, Academia Mutemba, o Pauque, era um bom grupinho. Teresa Caliano fazia parte do comitê da recepção de urnas, por isso foi uma das mulheres incumbidas de receber os heróis nacionais no aeroporto de Mavalane. Porque vinham com as fotos, quando eu vejo a fotografia de Mongiana, deu-me um baque. Isso, mas o que é isto? Desengane-se quem pensar que este é o primeiro susto. Eu estava quase no último mês de gravidez e quando ouvi a notícia eu estava de repouso, a médica mandou-me repousar, apanhei um susto até o meu marido sair, vê lá se perde a criança, porque estava já quase no fim. Amélia já é adulta, mas no fatídico dia 3 de fevereiro de 1969 ainda estava no ventre da sua mãe. Pena não ter conhecido, não é? Ela orgulha-se de ter nascido no mesmo ano em que morreu Eduardo Mondlane, mas diz que há outros heróis, estes, entretanto, sem qualquer valorização. Nós aqui crescemos a ver coisas, meus pais trabalharam tanto para este país, eu acho que houve um pouco de ingratidão. Trabalharam muito e nós já vemos isso, passarmos certas coisas, mas reconhecimento que é bom, nada. Fala com uma lágrima no canto do olho sobre a dura rotina dos seus pais. Para ela, esses sim são os verdadeiros heróis. O meu herói é meu pai, que foi antes de Mondlane também. Ainda na Mafalala, encontramos esse grupo de cidadãos que diariamente se dedica ao jogo da anchuva. É o preferido passatempo dos residentes deste bairro. Prova disso é a habilidade que têm. Ainda assim, ousamos roubar-lhes a atenção. Eu acho que pelo menos aqueles que lutaram todos são heróis. Mesmo aqueles que não têm nomes, que são deficientes, também são heróis. Mas há pessoas que dizem que herói é aquele que chala no topo. E a certeza de que há muitos heróis na desgraça prevalece. Um deles é esse aqui que chega molhado, pelo menos é um herói, mas é um herói desgraçado. Um dos heróis da luta armada é Mariano Matsinha. Como é que foi juntar-se a Frelimo e tinha consciência necessariamente naquela altura, acredito, muito jovem, que o país tornar-se-ia o que é hoje? Bom, primeiro eu era estudante, né? Era estudante em Lisboa. Então, tive férias. Tentei sair de Portugal para a França, como os outros tinham feito. Presidente Chissano, Pascoal Mucumbi, etc. Dois moçambicanos que se juntaram a um grupo maior de angolanos e fugiram para a França. Então, no ano seguinte, tentamos também fazer o mesmo, mas com a fuga desses estudantes, então a PIDE intensificou a sua ação. Então, foi difícil sair de Portugal, através de sair de Portugal para a França. Então, houve férias,
os portugueses pagaram as férias. Eu era bolseiro, não tinha dinheiro para viagens longas. Então pagaram as férias e aproveitei então para ir para o Malau. No Malau juntei-me a UNAMI e finalmente naquela altura, meses depois, a UNAMI junta-se aos outros movimentos para formar a Frelimo. Entra na Frelimo jovem, mas com uma missão adulta. Eu cheguei lá, fiquei logo dirigente da luta da Nação Nacional, do movimento que queria libertar Moçambique. Fiquei muito cedo, quer dizer, eu fiquei muito cedo mesmo no Comitê Central. O exercício da memória é feito também por John Cachamila. Cachamila integra a Frelimo com apenas 17 anos, por isso optou-se que seguisse com os estudos. A guerra só mais tarde. E tivemos uma longa conversa sobre a educação, uma longa conversa sobre o nosso contributo como a Liga Juventude da Frelimo. E, no fim, queria saber o que eu pensava sobre mim próprio, qual é o meu futuro. Bom, eu respondi que eu estou aqui para servir o povo de Moçambique. Eu sou moçambicano, portanto não tinha outras ambições. Então ela, na altura, perguntou se eu não tinha uma ambição de estudar. Bom, eu disse sim, eu gostaria de melhorar o nível de educação que eu tenho, e se houvesse uma oportunidade, mas por enquanto estou aqui para trabalhar e receber ordens do partido. Ele disse, bom, você ainda é muito jovem e acredito que pode dar muito mais com mais educação. Os dois veteranos olham para Mondlane como uma dádiva e que, no fundo, a sua grande luta era a unidade nacional. Eduardo Mondlane foi uma dádiva, não só para a Frelimo, mas para todo Moçambique. Porque quando ele chegou, ele disse, olha, meus amigos, vocês separados assim como estão, não é possível obterem uma vitória rápida para a libertação de Moçambique. A unidade nacional é a maior arma que nós podemos ter. Podemos ter metralhadora, podemos ter bazuca e tudo isso, mas a maior arma é a unidade nacional. Ele deu tudo da sua vida, deixou o luxo que tinha onde estava, nos Estados Unidos, para voltar para Moçambique e viver naquele ambiente de pobreza e dificuldades. De facto, foram anos bastante difíceis. Ele consolidou a unidade dos moçambicanos, criou uma organização, um partido que é a Frelimo, que ainda existe até hoje. E ele é uma pessoa que podia chamar que não é muito visível assim, mas tinha ideias muito claras. Ele, quando chamava no gabinete dele, sempre tinha uma coisa para te aconselhar. Tinha uma coisa que ele queria saber. E você saía lá, não é com as mãos vazias, mas saía com mãos cheias, porque sempre tinha ideias, tinha conselhos para te dar. Matsinha assegura o que circula nos últimos anos, que afinal Mondlane foi morto na residência da Bad King e não no seu escritório, como reza a história. Olha, Mondlane às vezes retirava-se para um sítio onde ele pudesse refletir. Era na Universidade de Dar es Salaam, ou então em casa da Bad King, que era a secretária da sua esposa, Janete Mondlane. E ele foi morto aonde exatamente? Aonde, no sentido que em casa de Bad King. Na entrevista concedida a Zito Sampaio, autor da obra Um Homem, 1000 Exemplos, que descreve a vida e luta de Mariano Matsinha, Janete Mondlane confirma. Não sei por que razão algumas pessoas alteram o local da morte do meu marido. É um facto que Mondlane não morreu no gabinete da Frelimo, em Dar es Salaam. Mondlane precisava de ter paz em alguns momentos para ler, refletir e fazer certo tipo de trabalho. Ora, o gabinete da Frelimo não era o lugar mais indicado para isso.
era como se fosse uma loja, muito pequenino e sem divisões. As divisões eram feitas por um material castanho muito fino. Lê-se na página 214. Aliás, é sobre isso que Dionísio Baúli fala quando referencia o espírito progressista dos historiadores. Eu acho que nós precisamos de historiadores progressistas. Aqueles que olham a história não com medo, aqueles que olham uma história pintada para o heroísmo e dar a história verdadeira. E toma como exemplo o caso do primeiro tiro. Nós crescemos a estudar que, olha, Chibando foi arqueiro do primeiro tiro, mas depois ele pessoalmente voltou a desmentir. Enfim, Matsinha junta-se a Caxamila no que refere à fraca segurança naquela altura, que por sinal estava sob a direção de Filipe Samuel Magaia. O Departamento de Segurança também teve um defeito, quer dizer, fazia mais a defesa do que a segurança. E o problema foi isso. Foi uma lição. A gente, durante a luta armada, vamos aprendendo, não é? Estamos a falar dos anos de 60. Penso que a segurança que nós estamos a pensar não ia para além daquela segurança de impedir uma pessoa entrar dentro de um escritório. A bomba conseguiu matar Mondlane, mas não o sangue de luta que corria nas veias dos camaradas. Foi uma trauma para mim e para todos os estudantes moçambicanos. Já havia alguns moçambicanos lá. E até perdemos aquela confiança que vamos ganhar a guerra. Mas lembrava muitas vezes quando ele dizia que, bom, não é necessário que sejamos nós a assumir o poder. Pode acontecer que nós vamos passar, os outros vão assumir o poder, mas a luta não pode parar, temos que lutar até. Muito menos os seus ideais, partilhados 50 anos depois por Edson Makwakwa aos jovens da Frelimo. Trata-se de uma visão que se centrava em 3 pilares: o diálogo. Mas quando a Frelimo foi criada, o seu objetivo primeiro não foi desencadear uma guerra armada, foi assentar um diálogo, uma procura de uma solução política junto do sistema colonial português. E houve contatos, foram feitas aproximações para que houvesse um entendimento para que se alcançasse a independência por uma via pacífica. É por isso que a Frelimo tem sido fundada a 25 de junho de 1962, terminou todo o ano de 1962, não desencadeou nenhuma luta, nenhuma guerra. Terminou todo o ano de 1963, não desencadeou nenhuma guerra. Só no trimestre último de 1964, em setembro de 25, é que desencadeia uma luta armada de libertação nacional. A natureza da luta de libertação nacional. Eduardo Mondlane identifica a luta de libertação nacional não como um mero ato, um mero processo de violência ou de conflito armado, mas sim como um processo político, como uma luta política. O que significa? Não se tratava de treinar pessoas, homens e mulheres, para pegarem armas e dispararem. Tratava-se de formar homens e mulheres para terem princípios, valores, ideais. Haver uma construção política, uma construção ideológica, haver um conteúdo para a luta. E a luta como processo revolucionário? Lutava-se sim para acabar, para romper com um modelo de sociedade que era uma sociedade tipicamente de exploração, de injustiça, para criar uma nova ordem social, uma nova sociedade de liberdade, de justiça, de progresso e de bem-estar. Outro aspecto descrito aos ouvidos ávidos por aprender é sobre a democracia instalada por Mondlane, que consistia na eleição dos órgãos, representatividade e participação. Tanto Matsinha como Caxamila imortalizam a história de luta de libertação através das suas obras, mas ainda há muito por se escrever. É ciente disso que Lídia Mate decide contar a história do arquiteto nacional através da poesia.
porque a poesia também conta a história. É isso que a poesia ela nos traz. Traz-nos então linhas finas, muito finas. E aqui houve também, porque eu tenho escrito assim um pouquinho mais comprido, mais curto. Aqui, pronto, é uma escrita com mangas curtas e um pouquinho de tudo. Aquilo que reporta o belo literário. Esta é uma narrativa visual de Pedro Jacinto, Elcídio Bila, para o especial 3 de fevereiro. Ensinou-nos a unidade, a coexistência, a indivisibilidade. O teu amor fez-nos perceber que éramos partitura da mesma obra, irmãos do mesmo irmão pertencer, filhos da mesma terra, mãe Cleópatra. O teu amor, preceptor, foi premonição de uma vitória.